Eu acredito que é definido muito em função de como a gente vai olhar o passado. Se a gente achar que a internet é um fenômeno novo, que nunca aconteceu nada igual no mundo, a gente talvez tenha certa dificuldade de compreender. Então a gente precisa olhar para o passado. Então a internet, dentro do que a gente tem visto, ela é um fenômeno que tem se repetido ao longo da história do ser humano, né? Ela é um fenômeno parecido quando surgiu a fala, a escrita, a prensa, o rádio, o jornal, o livro, o computador, né? Então ela tem isso aí. Então, quer dizer, o que a gente vê é que são ciclos. Dentro desses ciclos que se repetem ao longo da história, esses ciclos, ela tem uma tentativa de resolver problemas, de demandas de informação do ser humano. Então o futuro será uma ferramenta, um ambiente de conhecimento que tente resolver esse problema de demanda de informação. Então, se a gente pudesse assim, falar alguma coisa bem específica, seria uma tecnologia que possa administrar e diminuir o problema do excesso de informação. Então eu acredito que ela vai caminhar muito na direção dos robôs de conhecimento, dos robôs, dos assistentes que vão poder ajudar o ser humano a filtrar a informação, a ter uma informação mais personalizada. Falar sobre o futuro da web é falar sobre o desconhecido. Na verdade, é uma grande aposta do que vai acontecer daqui para frente. Mas, com certeza, o caminho que vai ser trilhado vai ser um caminho cada vez mais de participação, de colaboração. Lá no CRIAR, a gente teve a experiência, né, de, junto com a plataforma do ICOX, iniciar esse caminho através do Radiotube. É ainda um primeiro passo nesse rumo um pouco desconhecido, mas a gente acredita que o caminho seja esse. Possibilitar a integração e a troca de conteúdo, de informação, de opinião, para cada vez mais fazer com que as pessoas possam juntas construir esse futuro. O futuro da web está cada vez mais se configurando, de um lado, essa grande massa de usuários, que não é mais aquela massa dos meios de comunicação tradicionais, mas uma massa que procura compreender a dinâmica da rede, se apropriar dos recursos da rede, criar formas diversas de sociabilidade, troca, compartilhamento de conteúdo. E, por outro lado, cada vez mais as empresas, até mesmo as empresas tradicionais de radiodifusão, se apropriando, começando a entender a dinâmica da web para continuar o desenvolvimento dos seus negócios e a concentração de meios e de oportunidades que eles oferecem. Então, por um lado, a gente está vendo, inclusive, uma concentração, uma migração de interesses dos usuários para o desenvolvimento do que esses meios vêm implementando, e aí a gente vê a Google, o Yahoo, Microsoft cada vez mais liderando, compreendendo esse novo meio, essa nova plataforma e desenvolvendo, né, negócios, serviços, oportunidades dentro dessa lógica de uma reconcentração, mas por outro lado iniciativas de uma ordem tal que a gente não via no tempo da comunicação dita analógica. Então, ao mesmo tempo, é um momento de risco dessa nova concentração das mídias em torno de meia dúzia de operadores e, por outro lado, essa oportunidade de vários atores diferentes realimentarem cada vez mais, de forma constante, a web das suas novidades e com a sua competência. Quando nós falamos de futuro da web, no Brasil nós somos uma realidade presente. Hoje, se nós navegarmos pela internet, nós podemos ver várias colaborações Web 2.0, onde o foco não são mais ferramentas, mas são pessoas. Uma das grandes iniciativas aqui no Brasil, que nós podemos ver isso, é o projeto ICOX, com comunidades de várias instituições, como por exemplo, onde eu trabalho na Canção Nova, nós temos uma comunidade que surgiu a partir desse projeto, que é um projeto de fazer colaboração entre as pessoas. O futuro da web é uma interrogação hoje, sobretudo por conta dessa crise econômica que veio se abater sobre o mercado, na medida em que a discussão sobre a web é uma discussão sobre a cooperação e o conflito, sobre as possibilidades de amplificação da cooperação ou as possibilidades de amplificação do controle, do panópticon, da vigilância geral de todos sobre todos. Nesse momento de dificuldade econômica, nesse momento em que os mercados sofrem um grande baque, trazidos pela velha economia, pela economia de
especulação imobiliária e de guerra, a web pode fazer uma diferença. Pode fazer uma diferença para evitar que o próprio mundo caminhe na direção de uma crise nos moldes de 29, numa crise em que a pobreza e as dificuldades econômicas campeiem por toda parte. Então eu acredito que a web aí, ela está em teste nesse momento. Ou ela tem as virtudes cooperativas, que aqueles que acreditam nela vêm louvando desde o início, ou ela não é senão um outro instrumento de controle e de cerceamento social, e isso vai se tornar predominante. Gostaria de ressaltar o trabalho que está sendo feito em cima do ICOX. Inclusive o governo do estado está utilizando o ICOX nos telecentros para aproximar as comunidades locais em termos de troca de informações e fazendo com que, por exemplo, no caso lá da Tijuca, no telecentro que foi criado pelo governo do estado, a gente está tentando retratar a história das comunidades locais nos arredores da escola. Por exemplo, Morro do Borel, Morro do Salgueiro, Morro do Formiga, tentando retratar a realidade desses locais e permitindo que eles troquem informações. A gente acredita que a Web 2.0 seja cada vez mais forte a participação das comunidades locais e da democratização do acesso. O futuro da web é a colaboração. Cada vez mais a web ela não vai estar na mão de uns ou de outros poucos, mas vai estar na mão de todos e todos trocando entre si as informações, criando conhecimento, gerando conhecimento e gerando debate para aumentar esse conhecimento. Eu acho que esse é o futuro e já é o presente da internet. O futuro da internet é cada vez mais pessoas conectadas de qualquer lugar, a qualquer momento, trocando informação, trocando experiências. A internet caminha para ser não mais uma mídia, mas para ser o cotidiano das pessoas, para ser mais um meio de conversa, de acesso à informação, de conhecimento. Qualquer eletrodoméstico acessando a internet, você não vai mais parar a sua vida para poder acessar a internet. Você vai estar na internet e vai utilizar ela para seu benefício pessoal, benefício profissional, benefício da sociedade, e esse benefício vai acontecer a partir do momento que a sociedade esteja utilizando a internet, esteja integrada, esteja incluída não só de acesso, mas também de um mínimo de conhecimento para poder usar, para poder aproveitar o que a internet e o que as redes digitais oferecem de melhor. Futuro da web. Ensino, educação, tudo aquilo que a gente tinha de difícil acesso, numa rede colaborativa consegue ser bem mais fácil agora, com o fácil acesso à internet. O futuro da Web 2.0 é a colaboração entre os agentes. Então, qualquer pessoa que retém informação, ela retém uma opção para ela colaborar num ambiente colaborativo. Com esse lançamento do ICO, a gente pode até ainda mais elevar esse nosso conhecimento a partir da colaboração de cada um, em sua posição, independente de onde está a sua posição no mundo, mas com uma rede de conhecimento muito grande, trazendo informação para nós, usuários, e para os usuários finais também, que é a partir da empresa que a gente participa e também da nossa realidade. Tem um site de vídeos, né? Nós começamos com um compartilhamento de vídeos e hoje nós somos um site de compartilhamento de vídeos de qualidade. Então nós acreditamos, pelo menos na área que se fala em televisão, em vídeos para a internet, nós acreditamos de fato que a internet é tudo pra gente. Vai ser tudo cada vez mais, ou seja, pelo ar, pelo cabo, pela terra, por onde for, você consegue assistir televisão com vídeos de alta definição pela internet, o que nós já fazemos hoje. Talvez o futuro seja melhorar esse acesso às pessoas, ter mais acesso, mas pelo menos o que se diz a vídeos na internet, nós acreditamos que realmente a televisão vai mudar completamente para a internet. Eu tenho certeza disso. Eu acredito que o futuro da web é o poder das pessoas, é Karl Marx anabolizado. Antes poucos tinham informação, agora todo mundo pode ter informação. E aí depende de você, que tenda que você visita. Pode ir para a Idiocracia ou pode participar de um curso bacana numa universidade mundial.